Enquanto a monarquia britânica tenta equilibrar as mudanças modernas com séculos de tradições, surgiram rumores sobre os últimos desejos da rainha Elizabeth, causando alvoroço nos círculos reais. As esperanças ocultas da falecida rainha abalaram a família, despertando curiosidade e especulação. A princesa Anne assumiu um papel de destaque como figura influente, especialmente com sua revelação surpreendente sobre o futuro papel de Catherine. Uma declaração que pegou Camila de surpresa, alimentando as chamas de uma rivalidade. Neste vídeo, descobriremos o último desejo da rainha Elizabeth para a monarquia. Um desejo que ainda ressoa no Palácio de Buckingham e que pode mudar as coisas para Camila. Não é segredo que a rainha Elizabeth foi adorada pela monarquia britânica, mesmo após sua morte. Por isso, seus últimos desejos têm um impacto poderoso nas dinâmicas atuais da família. Segundo uma fonte confiável, a rainha Elizabeth sempre esperou ver a princesa Catherine tornar-se uma futura rainha, não apenas uma rainha consorte como Camila. Essa revelação, de acordo com relatos, gerou desconforto entre os membros da realeza, especialmente para a rainha Camila. Durante a cúpula de Balmoral, um evento-chave para os assuntos reais, as discussões se intensificaram, com Camila no centro de um turbilhão de emoções e ambições conflitantes. Enquanto isso, o príncipe William adotou uma postura ousada, promovendo mudanças progressistas para modernizar a monarquia. Suas propostas incluem repensar as finanças reais, examinando detalhadamente como os fundos são alocados e considerando a redistribuição de recursos para construir um futuro mais sustentável para a família real. William também defendeu a inclusão de novos membros da família em papéis reais ativos, com a esperança de injetar energia e ideias frescas na monarquia. Essa ideia não poderia ter vindo em melhor momento, pois aborda a necessidade de reduzir o número de membros reais ativos até meados da década de 2020 e enfrenta o envelhecimento da linha de sucessão da monarquia, um objetivo que muitos consideram essencial para sua sobrevivência a longo prazo. As reações variaram dentro da família, mas a resistência da rainha Camila foi especialmente forte. Ela se opôs veementemente à redução dos fundos reais para seus familiares, preocupada que isso enfraquecesse a rede de apoio construída ao longo dos anos. Além disso, mostrou-se relutante em delegar responsabilidades para a geração mais jovem, temendo que isso pudesse diminuir sua influência dentro da hierarquia real. As tensões atingiram um ápice quando Camila expressou dúvidas sobre a capacidade de Catherine em lidar com as demandas do cargo. A cúpula de Balmoral tornou-se um campo de batalha de visões conflitantes sobre o futuro da monarquia, de uma forma raramente vista em anos recentes. À medida que as discussões se desenrolavam, ficou claro que os riscos eram altos, não apenas para os indivíduos envolvidos, mas para a monarquia como um todo. A possibilidade de uma mudança geracional na liderança pairava como um tema importante, e as diferentes perspectivas sobre como lidar com essa transição destacaram as complexidades enfrentadas pela família real em um mundo em constante mudança. Então, como Camila lidou com essa situação? Ela deixou passar ou expressou sua frustração de outra maneira? A dinâmica entre a rainha Camila e a princesa Catherine é um tema que biógrafos e historiadores exploraram extensivamente. A relação complexa entre essas duas figuras oferece um vislumbre fascinante dos bastidores da monarquia britânica. A esperança de Camila de manter a influência de sua família dentro da monarquia sentiu-se ameaçada pelas reformas propostas, que reduziriam o apoio financeiro concedido a seus parentes. No meio disso, a princesa Catherine interveio, ecoando as intenções da rainha Elizabeth para o futuro da monarquia. Fontes próximas à realeza sugerem que a falecida rainha expressou seu desejo de que Camila servisse como rainha consorte, em vez de uma rainha soberana. Essa diferença de título é crucial. Sugere um papel mais secundário de apoio, o que poderia limitar a autoridade de Camila dentro das fileiras reais. Enquanto isso, Catherine está destinada a tornar-se a futura rainha do Reino Unido quando o príncipe William ascender ao trono. Um papel carregado de responsabilidade e grandes expectativas. De acordo com relatos,
Camila recebeu essa revelação com dificuldade, sentindo-se traída apesar de sua dedicação aos deveres reais. O impacto emocional dessa notícia, junto com as tradições e o equilíbrio de poder na monarquia, a deixaram sentindo-se ofuscada por sua posição como rainha consorte. Essa dinâmica levou a uma mistura complexa de lealdade, ambição e dever familiar dentro da família real. Os desejos da rainha Elizabeth moldaram consistentemente a sucessão real, influenciando não apenas quem detém o poder, mas também as relações entre figuras-chave. Sua visão para o futuro da monarquia, particularmente em termos dos papéis de seus membros, continua a ter repercussões na vida real, impactando decisões e interações muito tempo após sua morte. À medida que a monarquia avança por essas transições, a relação entre Camila e Catherine atrai muita atenção, simbolizando temas de poder, legado e a identidade moderna da realeza. A rainha Elizabeth havia imaginado Camila como rainha consorte, uma vez que o príncipe Charles ascendesse ao trono, uma ideia reforçada durante as discussões em Sandringham. Em uma carta celebrando seu jubileu de platina, a rainha Elizabeth expressou sua esperança de que o público recebesse Camila calorosamente nesse novo papel, assim como haviam abraçado seu reinado. Essa mensagem buscava honrar o papel de Camila, enquanto estabelecia as bases para Catherine como uma futura rainha. A conexão próxima da rainha Elizabeth com Catherine foi marcada por conselhos compartilhados e momentos comoventes, encontros para chá, visitas e trocas mútuas ao longo dos anos. Catherine recebeu, em 2019, o título de Dama Grande Cruz da Ordem Real Vitoriana, um reconhecimento por sua participação ativa nos deveres reais. Pequenos gestos da rainha, como seu carinho pelo chutney caseiro de Catherine, deixaram uma impressão duradoura em seu vínculo. Frequentemente, coordenavam suas escolhas de vestuário, equilibrando elegância com modéstia. A fotografia foi outro interesse compartilhado que ajudou a moldar sua imagem pública. O amor da rainha Elizabeth pela fotografia começou quando criança, com uma câmera Box Brownie, enquanto Catherine, uma entusiasta da fotografia, liderou o projeto Hold Still durante a pandemia, criando um registro significativo da vida no Reino Unido em tempos desafiadores. Tanto a rainha quanto Catherine se tornaram símbolos de conforto e esperança durante períodos difíceis, inspirando resiliência e otimismo na nação. Os discursos de guerra da rainha Elizabeth, especialmente durante os momentos mais sombrios do conflito, foram um poderoso impulso à moral britânica. Suas palavras uniam as pessoas, inspirando unidade e resiliência enquanto o país enfrentava desafios imensos. Ela tornou-se um símbolo de força, personificando a perseverança que definiu o espírito da Grã-Bretanha em tempos difíceis, conectando-se com o público através de mensagens sinceras e constantes que a transformaram em uma figura tranquilizadora em meio ao caos. De forma semelhante, a princesa Catherine assumiu um papel fundamental durante a recente pandemia, concentrando-se na saúde mental, educação e apoio comunitário, atendendo às necessidades das pessoas em um período desafiador. Seu compromisso com causas que ressoam entre o público está alinhado à tradição real de trabalho filantrópico. O estilo prático e acessível de Catherine reflete sua preocupação genuína com os outros, relembrando os primeiros anos da rainha Elizabeth, onde simplicidade, família e serviço eram fundamentais. Esse valor compartilhado de uma vida com os pés no chão influenciou sua parceria com o príncipe William, destacando a importância da humildade e do dever público. Juntos, estabeleceram um exemplo de uma vida real, acessível que ressoa com o público e cria um legado para as gerações futuras. À medida que as discussões sobre o futuro de Catherine como rainha ganham impulso, muitos a veem como uma figura natural para dar continuidade ao legado da rainha Elizabeth. Com seu enfoque moderno, calor humano e dedicação inabalável, ela personifica os valores de compaixão, resiliência e serviço que o povo admira. Sua habilidade de conectar-se com pessoas de diferentes origens e seu foco em questões sociais fazem dela uma candidata ideal para uma monarquia moderna.
unindo a tradição do passado com as necessidades da sociedade atual. A resiliência e força interior de Catherine, particularmente evidentes em sua bem-sucedida recuperação do câncer, destacaram sua determinação e caráter. Essa experiência pessoal moldou sua perspectiva, proporcionando-lhe uma empatia profunda por aqueles que enfrentam desafios semelhantes. À medida que assume seu futuro papel como rainha, a admiração pública por sua força e compromisso só tem crescido. Ao lado de William, ela navega pelas complexidades da vida real, equilibrando tradição e expectativas modernas, tornando-se uma figura acessível em uma instituição muitas vezes vista como distante. Recentemente, uma cúpula em Balmoral revelou tensões dentro da família real, especialmente entre a rainha Camila e a princesa Catherine. Embora desacordos familiares não sejam incomuns, essas dinâmicas despertaram o interesse público nas relações dentro do lar real. Apesar desses desafios, o público mantém a esperança de que Catherine conduza a família em uma direção renovada e visionária. Muitos a veem como uma ponte entre o legado da rainha Elizabeth e os valores modernos que ressoam na sociedade atual. A capacidade de Catherine de conectar-se com pessoas de todos os âmbitos fez dela uma figura querida e acessível, não apenas no Reino Unido, mas globalmente. Seu compromisso com a reforma social e a filantropia está alinhado com uma visão moderna de responsabilidade real, posicionando-a como uma figura central no mundo contemporâneo, pronta para influenciar conversas importantes sobre questões que importam. A dedicação da princesa Catherine a questões sociais vitais, como saúde mental, desenvolvimento infantil e mudanças climáticas, destaca seu compromisso em usar seu papel para o benefício social. Suas associações ativas com organizações ambientais e esforços para reduzir a pegada ecológica da família real reforçam seu enfoque consciente na responsabilidade ambiental. Ao promover práticas sustentáveis e defender a conscientização climática, Catherine enfrenta desafios globais urgentes e inspira outros a agir. Essa postura visionária está alinhada às expectativas públicas de responsabilidade e liderança ambiental por parte de figuras influentes, consolidando seu papel como líder na sociedade contemporânea. Enquanto Catherine navega por suas responsabilidades dentro da família real, sua resiliência, compromisso com questões sociais e envolvimento público a tornam uma figura transformadora. A admiração pública por seu trabalho reflete um desejo de uma família real que honra a tradição, enquanto responde às necessidades e valores modernos. Em seus discursos, Catherine enfatiza a importância dos laços familiares e da tradição, um sentimento que ressoa amplamente. Sua sinceridade e calor ao articular esses valores fazem dela uma figura pública acessível, cujo carisma e abordagem contemporânea a consolidam como uma das integrantes mais respeitadas da família real. Essa admiração é especialmente forte entre as gerações mais jovens, que apreciam sua autenticidade e acessibilidade. Catherine é vista não apenas como uma figura real, mas como um modelo a seguir que encarna bondade, resiliência e dedicação à família. À medida que assume as complexidades de seus deveres reais, ela se mantém firme em sua liderança, demonstrando um equilíbrio entre tradição e valores modernos que ressoa profundamente na sociedade atual. Sua capacidade de abordar problemas contemporâneos, enquanto mantém as tradições reais, a posiciona como peça-chave para ajudar a manter a relevância e conexão da monarquia. Ela está apenas começando, mas com sua visão e determinação, está preparada para liderar sua geração adiante e causar um impacto real no papel da monarquia no mundo atual. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em algumas relações reais, começando pela princesa Anne e Camila. Qual é a história entre elas? A princesa Anne, irmã do rei Charles, tinha suas próprias dúvidas sobre Camila, especialmente em relação ao seu papel como rainha consorte. No livro Camila, Duchess of Cornwall, a Royal Survivor, a biógrafa Angela Levin explora a tensão entre Anne e Camila, apontando que as coisas foram um pouco tensas no início. Anne, conhecida por ser direta e franca,
manteve certa distância de Camila por bastante tempo, o que não facilitou as coisas entre elas. Para Camila, a atitude distante de Anne e sua falta de interesse foram difíceis de lidar. Mas a tensão não era apenas um choque de personalidades. Também envolvia questões maiores relacionadas ao lugar de Camila na família. Segundo um relato da estilista de vestidos da princesa Diana, Anne chegou a questionar se o público realmente poderia aceitar Camila como rainha. Seus comentários inflamaram a situação, além das opiniões pessoais, especialmente quando surgiram durante um evento de caridade, refletindo uma dúvida maior tanto dentro quanto fora da família sobre o papel de Camila. A integração de Camila na família real envolveu muito mais do que dinâmicas pessoais. Incluiu também como o público a percebia e o impacto no legado da monarquia. O caminho para a aceitação de Camila foi repleto de obstáculos, e a tensão entre ela e Anne refletiu os desafios mais amplos enfrentados pela família real ao tentar unir o passado com o presente. Com o tempo, sua relação evoluiu, simbolizando a mudança gradual na percepção pública sobre Camila e sua relação com o rei Charles. A biógrafa Penny Junor oferece uma perspectiva interessante sobre essa relação. Ela sugere que a conexão entre Camila e Charles foi influenciada por uma mistura complicada de sentimentos, particularmente pelo desejo de Camila de obter algum tipo de reivindicação em relação a Andrew Parker Bowles e a princesa Anne. Junor aponta que, enquanto Camila enfrentava feridas emocionais e frustrações relacionadas a Andrew, o envolvimento de Anne com ele adicionava uma camada de caos emocional, intensificando os sentimentos de desilusão e ressentimento de Camila. Essa análise leva a reconsiderar o que impulsionou a relação entre Camila e Charles. Não se tratava apenas de romance. Era também moldada pelas cicatrizes emocionais de seu passado com Andrew e pelas complexidades de sua vida social. Essa visão mais profunda do percurso emocional de Camila enriquece a narrativa de sua relação com Charles, mostrando como amor, traição e a busca por autonomia pessoal se desenvolveram em um mundo repleto de expectativas sociais e desilusões. Nesse contexto, a relação de Camila com Charles pode ser vista como um movimento estratégico que vai além de um simples romance. Ao vincular-se a alguém tão influente quanto Charles, Camila parecia enviar uma mensagem poderosa a Andrew, seu ex-marido. Não era apenas sobre ter um parceiro. Era uma maneira de reafirmar seu valor e mostrar que ela podia atrair pessoas de alto status, recuperando sua autoestima após as traições de Andrew. Junor explica que as motivações de Camila são complexas e múltiplas. Sua conexão com Charles foi parcialmente impulsionada pela necessidade de recuperar seu senso de controle e autoestima, que haviam sido abalados pelas ações de Andrew. Isso destaca como as relações dentro da realeza não são apenas marcadas por laços pessoais, mas também por dinâmicas de poder e narrativas sociais. Por outro lado, a atitude descontraída da princesa Anne em relação ao seu envolvimento com Andrew oferece uma perspectiva diferente sobre compromisso e engajamento emocional. Esse contraste ilumina as complexidades das relações reais, onde desejos pessoais, expectativas sociais e realidades emocionais se entrelaçam de formas intrincadas. Já a dinâmica entre a princesa Catherine e a rainha Camila continua sendo um tema enigmático. Há muita especulação sobre como essas duas mulheres conciliam seus papéis e identidades, especialmente considerando seus passados e as expectativas reais que recaem sobre elas. O biógrafo Tom Bower destaca um conflito notável que surgiu durante a muito pública coroação do rei Charles III. Segundo Bower, a tensão girou em torno da delicada questão da lista de convidados para a cerimônia, um tema importante tanto em termos de protocolo real quanto de relações pessoais. Catherine demonstrou frustração ao perceber que Camila havia recebido permissão para convidar significativamente mais pessoas do que ela. Essa diferença nos privilégios relacionados à lista de convidados destacou os papéis contrastantes das duas dentro da família real, avivando tensões latentes. A situação escalou ainda mais quando Catherine deixou a cerimônia na abadia de Westminster sem prestar a tradicional reverência de respeito a Camila.
Esse gesto chamou a atenção do público e foi interpretado como uma clara demonstração da fissura entre elas. Bauer alerta que esse não é apenas um desacordo momentâneo, mas um conflito contínuo que pode ter sérias repercussões para a estabilidade da família real. Essas tensões afetam não apenas sua relação pessoal, mas também a forma como o público enxerga a monarquia como um todo. À medida que a família real navega por dinâmicas em mudança, sob o olhar atento do público, os conflitos entre Catherine e Camila podem desempenhar um papel significativo na narrativa da instituição, impactando sua percepção tanto entre apoiadores quanto entre críticos. Em um panorama mais amplo, as observações de Bauer sugerem que a família real enfrenta desafios que vão além de seus papéis cerimoniais tradicionais. Rivalidades pessoais e conflitos estão se tornando elementos centrais na definição do futuro da monarquia. As implicações dessas tensões podem reverberar por toda a instituição, afetando sua unidade e a confiança do público. Enquanto essa situação se desenrola, todas as atenções estão voltadas para como Catherine e Camila lidarão com sua relação e se serão capazes de superar suas diferenças em prol da harmonia familiar e da imagem pública da monarquia. Falando em desafios, outro fator significativo tem abalado profundamente as raízes da monarquia: os problemas de saúde de Catherine. Tradicionalmente vista como a personificação da graça diplomática na família real, Catherine enfrenta dificuldades para manter essa reputação devido a uma situação delicada. Ela está lidando com sérios problemas de saúde enquanto se recupera da quimioterapia, o que a obriga a focar em seu bem-estar. Apesar disso, segundo relatos, a rainha Camila tem insistido para que Catherine retome seus deveres reais o mais rápido possível, aparentemente minimizando a importância de seu processo de recuperação. Essa insistência só tem alimentado as tensões já existentes entre elas. Recentemente, Camila realizou uma visita a Catherine, que deveria ser um gesto amistoso. No entanto, muitos observadores especularam que Camila poderia ter outros motivos por trás desse encontro. Durante a visita, Camila compartilhou seu cansaço com as muitas responsabilidades reais que tem administrado e sugeriu que Catherine assumisse algumas de suas obrigações. Essa proposta causou grande angústia em Catherine, que sente que sua saúde e sua família devem ser prioridades. Essa sugestão intensificou o conflito em curso, provocando uma onda de emoções e um debate público sobre quem está com a razão nessa situação. Catherine, ao priorizar sua recuperação e compromissos familiares, ou Camila, ao pressioná-la a retomar suas obrigações em um momento crítico. A dinâmica escalou ainda mais com o apoio público a Catherine, o que aumentou as críticas às ações de Camila. Em meio a essas tensões, a relação de Catherine com a falecida rainha Elizabeth continua sendo um ponto de interesse. Durante seu tempo na família real, Catherine se beneficiou da orientação discreta, mas impactante, da rainha. Essa relação próxima provavelmente fortaleceu a posição de Catherine dentro da monarquia, tornando-a uma figura central nas complexidades atuais. Em contraste, a relação de Camila com a rainha Elizabeth foi mais complicada, marcada pelo contexto histórico de seu casamento com Charles e pela percepção pública de seu papel na monarquia. Embora Camila tenha encontrado seu lugar dentro da família real, seu caminho foi repleto de desafios únicos que a diferenciam de Catherine. Ao longo do tempo, a relação entre Catherine e a rainha Elizabeth evoluiu para um vínculo profundo e íntimo, especialmente fortalecido por suas reuniões regulares para o chá da tarde, durante o período em que William e Catherine residiam no Palácio de Kensington. Essas tardes tranquilas ofereceram o cenário perfeito para ambas compartilharem pensamentos, experiências e aspirações, cultivando uma amizade que transcendeu as formalidades tradicionais da vida real. O ambiente descontraído dessas sessões de chá permitiu que elas se conectassem em um nível pessoal, discutindo desde temas familiares até seus respectivos papéis dentro da família real. Esse laço se consolidou ainda mais em 2019, quando a rainha Elizabeth reconheceu publicamente a dedicação inabalável de Catherine à família real. Em um gesto significativo, a rainha concedeu a Catherine
o prestigioso título de Dama Grande Cruz da Real Ordem Vitoriana, uma distinção que destaca aqueles que prestaram um serviço excepcional à monarquia. Esse reconhecimento não apenas sublinhou o compromisso e esforço de Catherine, mas também reforçou o vínculo entre ambas. A rainha Elizabeth via em Catherine um reflexo dos valores que considerava fundamentais para a monarquia: humildade, dedicação ao dever e uma conexão genuína com o público. Essas qualidades também têm sido evidentes na maneira como Catherine assumiu seu papel como figura-chave na família real, permanecendo acessível e próxima ao público. Por outro lado, o caminho de Camila para a aceitação dentro da família real foi muito mais complexo. Sua relação com a rainha Elizabeth foi marcada pela percepção pública de seu papel na história de Charles e Diana, assim como pela resistência inicial de alguns setores da sociedade britânica. No entanto, com o tempo, Camila conseguiu encontrar seu espaço dentro da monarquia, desempenhando um papel importante no apoio a Charles e no cumprimento de suas próprias obrigações reais. Apesar desses esforços, as comparações entre Catherine e Camila continuam sendo um tema de interesse, especialmente na narrativa pública. Enquanto Catherine é vista como uma figura moderna que se conecta aos valores atuais, Camila representa a persistência e a adaptação dentro de uma instituição tradicional. À medida que a monarquia britânica enfrenta um período de transição e renovação, a influência da rainha Elizabeth continua sendo um farol para seus membros. Seus valores e visão para a monarquia deixaram uma marca indelével, não apenas na estrutura da família real, mas também nas relações entre seus integrantes. Catherine, com sua abordagem moderna e autêntica, tornou-se uma figura que personifica a continuidade desse legado, enquanto Camila, com sua capacidade de adaptação, demonstrou o valor de perseverar diante da adversidade. O equilíbrio entre tradição e modernidade que ambas as mulheres representam será fundamental para determinar o futuro da monarquia em um mundo em constante mudança. A maneira como essas dinâmicas se desenvolverem nos próximos anos influenciará como a instituição se manterá relevante e conectada com o público, tanto no Reino Unido quanto globalmente. O legado da Rainha Elizabeth, marcado por seu compromisso inabalável com o serviço, continua sendo uma fonte de inspiração